Boa tarde, pessoal. Eu sou a Gabriela, sou gerente de inovação aqui do BDMG. Bem-vindo todo mundo, agradeço a participação de todo mundo. A gente vai dar uns minutinhos, né, para o pessoal ir entrando aí, tem algumas pessoas que ainda estão entrando, então vamos aguardar aqui uns 3 a 5 minutinhos, e aí a gente começa, tá? O evento. A gente já está aqui com o pessoal da Embrap, né? Vamos fazer a apresentação e vamos falar um pouquinho aí dos polos da Embrap, apresentar para vocês, tá? Então, a gente vai só aguardar mais um pouquinho para todo mundo entrar. Oi, pessoal, boa tarde. Bom, pessoal, para a gente não ficar, né, prejudicado com o início do evento e o tempo aí, e respeitando todo mundo que chegou no horário, né, vamos iniciar, né, o nosso evento. É um evento do BDMG, em parceria com a Embrap, né, sobre a inovação e o futuro da indústria em Minas Gerais, né. Então, vocês devem ter visto o cronograma do evento, né? A gente vai fazer primeiro uma apresentação do BDMG, da atuação do BDMG na inovação, apresentar a nossa forma de atuação hoje nas linhas de inovação, né? Qual que é a forma de acesso aos financiamentos e a parceria com a Embrap especificamente, tá? Depois o pessoal da Embrap vai falar um pouquinho, né, dos polos da Embrap, como que é o funcionamento da Embrap.
teremos aí a apresentação de um case, né, de um cliente que pegou o financiamento conosco em parceria com a Embrap, né? Então ele vai dar um depoimento e depois teremos alguns painéis de algumas pessoas dos polos Embrap, né? Então, à medida que for o evento acontecendo, a gente vai falando. Tem aí a caixinha de perguntas e respostas, então fiquem à vontade aí para escrever. Depois que a Embrap falar, a gente vai abrir um tempinho para perguntas sobre o edital do BDMG que eu vou apresentar, sobre as linhas de financiamento, tá? Então fiquem à vontade aí para perguntar, que depois a gente vai responder as perguntas, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação. E aí vocês podem ir perguntando, tá? Só um minutinho, por favor. Bom, deixa só eu colocar ela na tela inteira, para que vocês possam acompanhar aí junto comigo, tá? Um pouquinho lenta aqui a passagem, tá travando. A gente traz um pouquinho da inovação no BDMG, né? Então, vou apresentar para vocês como que é a forma de trabalho da área de inovação do BDMG, né? O que a gente tem de parceria hoje, tanto para os financiamentos quanto outros parceiros, como a Embrap. Então, hoje a gente trabalha com 2 parceiros de recursos, né? De fundings, que um é a FINEP e o outro é a FAPEMIG, né? Com a FINEP, o BDMG atua como um repassador de recurso da FINEP, né? A FINEP não aloca recurso próprio, aliás, o BDMG, desculpa, não aloca recurso próprio, a gente simplesmente repassa os recursos da FINEP, mas o BDMG é responsável por todo o risco do crédito do financiamento. Então, a FINEP disponibiliza o recurso e a gente faz todo o processo do crédito. A nossa parceria com a FAPEMIG, ela já é um pouco diferente, que a FAPEMIG aloca recurso na parceria e o BDMG também aloca. Então, 50% do recurso é BDMG, 50% do recurso é FAPEMIG, né? E o recurso da FAPEMIG é utilizado para o desembolso, né, a inovação, e ele garante também as operações de inovação. Ele tem essa finalidade. E a parceria com a Embrap, ela é uma parceria para apoio à realização de projetos empresariais de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, o apoio do BDMG se dá por meio do financiamento, né, reembolsável às empresas industriais, e o apoio da Embrap se dá no escopo da sua atuação, por meio da intermediação entre o BDMG e as unidades e os polos da Embrap, né? Então, esse evento mesmo, né, ele é resultado dessa parceria, onde a gente convidou, né, o pessoal dos polos, todas as empresas que estão utilizando os polos, que têm parceria com a Embrap, podem também utilizar os financiamentos do BDMG, né? Então, eu vou apresentar para vocês quais são as formas de acesso a esse financiamento. Então, hoje, o BDMG está trabalhando com um edital de inovação, tá? A gente publicou um edital no dia 18/5. Esse edital, ele é para operações de até 1 milhão,
né? Então, para projetos, o financiamento é até 1 milhão, o projeto pode ter um valor maior, né? Até porque a gente financia 80% do projeto para empresas que já têm faturamento e 60% para empresas em implantação, tá? O edital, ele atende clientes com faturamento até 16 milhões, ele foi publicado no dia 18 de maio e ele fica aberto até o dia 18 de junho, né? Então, através desse edital, vocês podem ter acesso aos financiamentos. O que mudou, né? Antes a gente atendia os clientes e fazia todo o processo de crédito. O que mudou é que hoje a gente vai ficar recebendo os formulários durante um período de 30 dias e depois nós vamos fechar para processamento. Então, só vai poder ter acesso novamente às linhas quando a gente abrir um novo edital, né? Então, a gente vai fechar um período para processamento, aí uns 2 a 3 meses, e depois a gente abre um novo edital. Então, a gente tem uma limitação nesse edital de 20 milhões de reais para atender as linhas de financiamento. Quais são as linhas que a gente está atendendo hoje? Né? A gente está atendendo pelo edital 5 linhas que a gente trabalha, né? Que já são as linhas de trabalho do BDMG. Então, a gente tem as linhas da FAPEMIG, que são o Pró-Inovação e o PropTech. Né? O Pró-Inovação, a gente atende projetos de inovação para empresas com faturamento de até 4,8 milhões. O PropTech, ele é específico para empresas instaladas dentro dos parques tecnológicos, com faturamento até 16 milhões. Então, a empresa que está dentro de um parque tecnológico, ela já tem um acesso automático ao PropTech, né? As demais linhas têm que passar por um enquadramento do projeto de inovação. O PropTech também tem que ter um projeto, mas o fato de já estar instalada num parque, ele já dá um acesso a essa linha, né? O InovaCred é uma linha também para projetos inovadores, para empresa com faturamentos entre 4,8 e 16 milhões. O InovaCred Conecta é uma linha para projetos de inovação com empresa entre 4,8 e 16 milhões, que possuem pelo menos 15% do seu conteúdo em parceria com ICTs, né? Instituições Científicas Tecnológicas. E aí, né, nesse caso, entram os polos Embrap, né? Então, para empresas até 4,8 milhões, a gente trabalha com o Pró-Inovação, né, para as empresas que têm parcerias com os ICTs, com polos da Embrap, e para empresas acima de 4,8, a gente tem o InovaCred Conecta, que ele também atende a essas empresas que têm a parceria com os polos da Embrap. Que aí eu vou apresentar um pouco mais detalhado à frente. O InovaCred Express são para empresas inovadoras, com faturamento entre 4,8 e 16 milhões, que atendam os requisitos da linha. Então, o InovaCred Expresso, ele tem alguns requisitos para enquadramento, ele também tem um enquadramento automático, tem que ter um projeto, mas se a empresa atender algum dos requisitos, que está tudo detalhado lá no nosso site, ela também tem acesso ao InovaCred Expresso. Como que é o fluxo do edital? Então, a gente abriu o edital no dia 18, tá? O cliente acessa o edital via site do BDMG, né? www.bdmg.mg.gov.br/inovação. Então, o edital está lá. Dentro do edital vai ter um link que vai dar acesso a um formulário eletrônico, né? Que é a forma de acesso às linhas de inovação. Esse formulário eletrônico, ele tem que ser preenchido, né, pelo cliente. E o que tem nesse formulário? Esse formulário é onde você vai detalhar, né, todo o projeto, quais são os desafios tecnológicos, o que tem de inovador no seu projeto, vai inserir as informações da empresa, histórico da empresa, o histórico do mercado de atuação, né, do que está sendo desenvolvido. Vai ter também uma parte que vocês vão ter que colocar quais serão os gastos do projeto, né? Então, a gente financia valores de até 1 milhão. Então, tem que ser detalhado onde esses valores vão ser gastos. Tem os itens financiáveis, né? Que lá no nosso site também tem todos os itens que são financiáveis dentro do projeto. Então, assim, essa parte do formulário, ela é muito importante, o preenchimento do formulário, tá? E o site fica aberto, né, para que a gente receba formulários até o dia 18. Eu recomendo que quem quiser preencher, quem quiser participar do edital, né, que faça isso antes do final, né? Antes a gente já está aí faltando 2 semanas para a gente finalizar, né? Mas quanto antes vocês conseguirem preencher o formulário,
né, melhor, porque não é um formulário simples no sentido de que tem que colocar muitas informações do projeto, que é isso que vai embasar o enquadramento dentro das linhas de inovação. Então, assim, não deixem para a última hora, quanto antes vocês conseguirem fazer, antes a gente consegue olhar, né? Então, a partir do momento que a gente recebe o formulário com a documentação, né, tem uma documentação que tem que ser enviada, então, assim, até uma orientação, quando vocês acessarem o formulário, tem que fazer um cadastro, né, primeiro, vocês fazem um cadastro com login e senha, e depois vocês começam o preenchimento do formulário. Quando vocês começarem a preencher, clica em salvar, que vocês vão receber um e-mail com orientações sobre o recebimento do formulário, um quadro de usos e fontes, que é um arquivo de Excel que vocês têm que preencher e enviar para a gente dentro do formulário, e as orientações da documentação que tem que ser enviada, que é uma documentação que é imposto de renda dos sócios e cônjuges, a ficha assinada, que também vai por e-mail, e o quadro de usos e fontes. Então, aí vocês enviam para a gente. Uma vez recebida a documentação completa, a gente vai fazer o cálculo do risco das empresas. Então, no dia 18/6, a gente vai fechar o recebimento de propostas, e aí a gente vai avaliar a documentação se está completa. O BDMG tem 10 dias para fazer a avaliação dessa documentação e responder aos clientes. Se tiver faltando algum documento, depois do nosso e-mail, vocês têm 5 dias para responder, para enviar o documento faltante, e depois desse período, quem tiver com a documentação completa, segue, quem não tiver é desclassificado no edital, tá? Então, aí a gente vai ter 20 dias para levar o projeto para enquadramento. Antes disso, ele passa por uma análise de risco, e os projetos que passarem por essa análise de risco seguem para o enquadramento. Então, o nosso edital finaliza no enquadramento do projeto. E aí a gente vai fazer a comunicação, né, se o projeto foi enquadrado ou não dentro das linhas de inovação. Depois inicia-se a etapa do crédito, que aí já é a etapa normal de crédito, tem outros documentos que a gente solicita após o enquadramento, tá? Essa etapa de formatação do projeto também é muito importante, porque é onde você vai detalhar todo o projeto, porque depois é feito um acompanhamento do projeto. Então, tudo que for liberado né, a liberação é feita em algumas tranches, não é feita em uma única liberação, mas tudo que for liberado tem que ser comprovado naquilo que vocês falaram que ia ser gasto, né? Então, essa é uma etapa também muito importante de formatação e análise de crédito, para depois ir para assinatura e liberação do recurso, tá? Aqui a gente segmentou, né, a atuação, como eu já mencionei, né, nas linhas. Então, projetos de até 1 milhão para empresas com faturamento até 16 milhões, a gente atende via edital. Empresas com faturamento até 4,8, linhas Pró-Inovação e PropTech, e a garantia é o aval dos sócios. A gente não pede garantia real para esse porte de empresa. Empresas com faturamento entre 4,8 e 16 milhões, a gente vai atender com as linhas InovaCred, InovaCred Conecta e InovaCred Expresso, e a garantia a gente atende com 80% de FGI, que é um fundo garantidor que a gente trabalha, né, que aí a gente usa para garantir a operação, e 20% conforme a política de crédito do banco, que aí tem que ser dada garantia real, tá? Empresas com faturamento acima de 16 milhões, aí pode nos procurar, o atendimento é via gerente de negócio, né? Tem gerentes especializados para atender, e eles atendem em conjunto com a gerência de inovação, e aí não tem segmentação da linha, né? A gente vai de acordo com o projeto mesmo. As garantias, né? Aval dos sócios até 1 milhão para as linhas da FAPEMIG, e o restante, né? Projetos acima de 1 milhão, conforme a política de crédito do banco. E a FINEP é a mesma coisa, 80% de FGI, limitado a 3 milhões, e mais a garantia conforme a política de crédito, tá? Aqui eu trouxe para vocês mais algumas informações das linhas que a gente tem em parceria com a Embrap, né? Que a gente atende para as empresas que estão dentro dos polos. Então, eu vou trazer só um detalhamento maior para vocês entenderem, né? Quem está aí dentro dos polos da Embrap, como que funcionam essas linhas. Então, a gente tem o Pró-Inovação, né? Que é na nossa parceria com a FAPEMIG. O Pró-Inovação, ele tem o objetivo de financiar projetos de investimento para implantação, ampliação e modernização de ativos fixos, investimentos intangíveis e capital de giro, associados a projetos de inovação, de produtos, processos e serviços de empresas instaladas em Minas Gerais. Então, o Pró-Inovação,
ele é para uma inovação mais robusta, uma inovação mais disruptiva. Ele exige que a gente tenha muita pesquisa, é para uma etapa bem inicial do desenvolvimento. A gente financia bem o desenvolvimento da inovação, tá? A gente tem aqui os itens financiáveis, né? Então, todos esses itens que estão aqui, a gente financia desde que ele esteja linkado no projeto, né? Então, temos obra civil, máquinas e equipamentos, instalações, montagens imóveis, veículos, informatização, hardware, software, pesquisa e desenvolvimento, que é muito importante, a gente financia o P&D da empresa, investimentos intangíveis e capital de giro associado. Essa linha a gente consegue colocar até 30% de capital de giro, tá? Agora, sim, um exemplo. A gente vai financiar a obra civil se ela estiver ligada ao projeto. Então, por exemplo, está desenvolvendo sei lá, um produto qualquer e quer financiar, colocar no projeto a reforma do galpão. Isso não é compatível com o projeto. Mas, por exemplo, eu estou desenvolvendo uma vacina. Para que a vacina seja desenvolvida, eu preciso de um laboratório montado, aí a gente financia o que é pertinente ao projeto, tá? Então, sempre lembrando que o item financiável tem que ser pertinente ao projeto. As condições dessa linha. Hoje, essa linha está com a condição de Selic fixada na contratação, taxa Selic ao ano, carência de até 18 meses, amortização em 42 meses e um prazo total de 60 meses. Então, ela tem uma taxa aí bem atrativa, né? E a gente tem o FINEP, Nova Credit Conecta, né, que são para empresas com faturamento entre 4,8 e 16 milhões. Só lembrando que o Proinovação é para empresas até 4,8 milhões, tá? O InovaCred, ele tem por objetivo financiar projetos destinados ao desenvolvimento de novos produtos, processos ou serviços, bem como o aprimoramento dos já existentes, inovação em marketing, inovação organizacional, no ambiente produtivo ou social, visando ampliar a competitividade da empresa. Então, o InovaCred, esse é um objetivo geral, né, das linhas do InovaCred. Então, a gente tem o InovaCred Conecta e o Expresso. O InovaCred Conecta, ele é específico para empresas que têm parcerias com ICTs, né? Então, é um requisito que pelo menos 15% do valor do financiamento seja gasto com a parceria no ICT. Tá? No caso da FINEP, esse ICT ele tem que estar credenciado na FINEP. Então, a gente tem aqui um link, né, dos ICTs credenciados, e os polos da Embrap, eles são ICTs, e todos podem se credenciar na FINEP. Então, por exemplo, se você tem aí um projeto, né, que está em parceria com algum polo da Embrap, que ainda não está na lista da FINEP, pode mandar para a gente, preenche o formulário, vai participando do edital, e em paralelo a gente trata o credenciamento. É muito simples, a FINEP nos apoia nesse credenciamento, então quem tiver interesse aí, caso o ICT não esteja credenciado, o polo, né, que vocês têm parceria, nos envia um e-mail, né, no inovação@bdmg, que lá no nosso site tem o e-mail, e aí a gente ajuda nesse credenciamento, tá? Do ICT, do polo, para que a gente consiga, para que vocês consigam acessar a InovaCred Connect. Então, a gente tem aqui os itens financiáveis, é a mesma coisa que eu falei do Proinovação, né? O item tem que estar vinculado ao projeto, então, são itens financiáveis, obras civis, instalações, equipamentos nacionais, importados, software, matéria-prima, material de consumo, equipe própria, treinamento, serviço de consultoria, serviço de terceiro, a taxa de acesso ao fundo de aval, que é aquele FGI, né, que eu mencionei, que é o fundo garantidor, e viagens e diárias. As condições do InovaCred Conecta hoje, a taxa hoje é um TJLP mais 0,39, a TJLP hoje ela está em 4,55, ela é uma taxa que muda trimestralmente, então no final de junho agora, provavelmente vai ter uma variação, mas a TJLP ela varia muito pouco, tá? Então, é a melhor condição que a gente tem das linhas da FINEP, tá? É o InovaCred Conecta. Ela tem uma carência de até 36 meses, uma amortização de até 96 meses e um prazo total de 132 meses. Então, ela tem prazos bem alongados, tá? E aí, o requisito para acessar essa linha é que tenha pelo menos 15% do valor do projeto seja gasto com a parceria do ICT ou do Polo Embrap, tá?
Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para falar, né, com vocês, sobre as linhas do BDMG, a apresentação. Então, agora eu passo a palavra para o pessoal da Embrapa e depois a gente abre aí para dúvidas, né, sobre o edital. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem enviar aí no perguntas e respostas que a gente responde, tá bom? Obrigada. Olá, Gabi, tudo bem? Me escutam? Olá. Sim. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Vai ser uma apresentação bem curta, mas eu queria mostrar um pouquinho como que essa união BDMG e Embrap é bacana e pode dar bons frutos, que é o que a gente vai ver aqui com o Rafael mais à frente. Vocês veem a apresentação? Tudo certo? Então, vamos lá. O modelo da Embrap, só pedindo para manter o microfone ligado. O modelo da Embrap é um modelo de tríplice hélice, né? A gente atua unindo a indústria, a universidade e o governo. Então, nós atuamos principalmente, nós somos uma associação privada que possui contrato de gestão com o Ministério de Ciência e Tecnologia, com o Ministério da Educação e com o Ministério da Saúde. E temos recursos específicos para áreas específicas que recursos específicos para projetos em áreas como IoT Manufatura, a BNDES com foco em saúde, SEBRAE com projetos para pequenas empresas e startups, e também projetos na área de mobilidade e logística. Então, nós atuamos com P&D para essas áreas e outras mais. É importante a gente destacar aqui que essa união Embrap e BDMG é muito importante porque a gente não atua só com investimento, a gente atua com co-investimento. Então, a empresa tem um projeto de P&D com a gente e nós ajudamos essa empresa a levar para frente esse projeto, essa solução tecnológica que ela quer, né, desenhar para a empresa, e atuamos com um co-investimento. Então, a empresa chega com uma demanda para a gente ajuda a desenhar um projeto que solucione essa demanda e, dessa forma, a gente torna o setor produtivo muito mais competitivo. Atualmente, nós temos 64 unidades Embrap credenciadas. Então, são muitas unidades espalhadas pelo Brasil e são unidades que possuem grande capacidade técnica, infraestrutura de ponta e uma experiência de trabalho de P&D com a indústria. São unidades que possuem um foco tecnológico muito direcionado, então é legal você perceber que esse mapa aqui, ele tem 64 unidades que possuem focos tecnológicos diferentes. Essa apresentação pode ficar disponível também, e no site da Embrap vocês conseguem acessar todas as competências que nós temos. O foco aqui, vou trazer um pouquinho das unidades em Minas. Em Minas específico, nós temos 10 unidades. As 10 vão fazer apresentações aqui para a gente, mostrando um pouquinho de casos de sucesso que elas já tiveram, de infraestrutura da unidade, como que elas podem ajudar vocês, como elas podem ajudar você, indústria. Nós temos, atualmente em Minas, 91 projetos de unidades Embrap. Essa é a divisão exata de projetos, né? Tem aí 14 DCC UFMG, 8 do DF, UFV, e são muitos outros. Então, a gente tem uma gama especial de projetos em Minas aí. Esses daqui são alguns parceiros, empresas parceiras que a gente tem em Minas que já contrataram projetos, não necessariamente com as unidades de Minas, porque essa restrição geográfica, de localização geográfica, a gente brinca que não existe na Embrap. Você pode muito bem fazer um projeto com unidades de outros estados. Mas esse é um grande compilado de empresas que fizeram projetos com as unidades daí de Minas, com essas 10 unidades. Então, tem aí Huawei, Vale, Petrobras,
E muitas dessas empresas têm recompras de projeto. Então, a maioria delas não tem só um projeto, mas tem vários projetos com várias unidades diferentes. É bacana aqui falar um pouquinho também sobre os modelos de investimento que a gente tem. A Gabi falou um pouco ali da divisão de recursos que o BDMG pode financiar em projetos P&D também. E aí eu entro na parte de modelos de financiamento. Esse é o tipo 1, é o modelo padrão Embrap, que a Embrap entra com até 1/3 de recursos não reembolsáveis. Então, o seu projeto custa X, a Embrap vai entrar com 1/3 até 1/3 desse valor, com recursos não reembolsáveis, a fundo perdido. Então, a empresa não precisa devolver para a gente esse valor que foi financiado. Porém, esses 2/3 restantes é uma negociação entre a empresa e a unidade Embrap. Todos os atores, todos os personagens dessa história precisam entrar com uma parte do recurso, né, para fazer o projeto funcionar. As empresas que podem se beneficiar com esse modelo da Embrap podem ser de todos os portos, empresas de cadeia, podem ser projetos com várias empresas, com empresas concorrentes. As empresas podem usar lei do bem, lei informática, obrigatoriedade do ROTA. O importante aqui é que a gente possui um modelo para cada um de vocês. É bem bacana perceber que cada uma das empresas o nosso foco é solucionar, é atender a sua demanda. O tipo 2, que está sendo o modelo mais procurado da Embrap, é um modelo voltado para o programa prioritário IoT Manufatura, projetos nessa área e projetos também na área de mobilidade logística. São projetos específicos de 2 empresas, sendo pelo menos uma delas pequena empresa, e aí o aporte da Embrap aumenta. A gente faz um aporte de, no máximo, 50% dos recursos não reembolsáveis ainda. E aí eu entro também com uma das modalidades do Sebrae, que também tem 3 modalidades diferentes para atender pequenas empresas e startups. E aí, além dos recursos da Embrap, da empresa e da unidade, o Sebrae também entra com uma parte. Temos, como eu disse lá na frente, o modelo de financiamento para projetos em saúde, que é uma parceria muito bacana que a gente está vendo força nela agora, principalmente nesse período, que é com o BNDES, que a Embrap aporta até 50% também, e agora a gente está desenhando, né, e percebendo assim, uma grande procura do modelo de startups, que é o Lebt Market. Então, a gente está atuando em TRLs mais avançados para projetos com startups. Então, a gente não vai ficar só ali no TRL 3 a 6, que é o padrão Embrap, mas a gente ajuda também com o desenvolvimento do produto e também com o mercado, com a chegada do produto dessa startup no mercado. Uma coisa bacana da gente ver também, para entender um pouquinho o que a Embrap aporta, onde a Embrap aporta recursos, é a linha de nível de maturidade tecnológica do produto. Então, a Embrap atua no desenvolvimento da tecnologia. O padrão é do TRL 3 a 6. Mas aí a gente tem todos esses outros programas que estão nascendo agora, tem muitos projetos já contratados, inclusive nessas outras modalidades, que é com a Embrap BNDES e também outros ciclos de projetos para startups. Aqui eu vou passar um pouquinho, são unidades que compõem as redes de inovação da Embrap. Essa daqui são as unidades que compõem a rede de IA. Teremos um painel com algumas unidades que estão presentes, que fazem parte da rede de IA, a rede de grafeno, e é importante também a gente destacar que existem parcerias internacionais que colaboram com a gente para fazer projetos entre empresas de 2 países diferentes. Então, já temos aí uma gama super grande de parceiros no Canadá, na Suíça, na República Tcheca, e algumas dessas chamadas estão abertas para projetos em parceria com empresas de fora e com centros de pesquisas de fora também.
contratação de projetos é o que mais, o diferencial da Embrapa é nessa contratação. Hoje, a Embrapa tem mais de 1.200 projetos apoiados e mais de 840 empresas. Então, a gente gosta de falar que uma empresa, geralmente, ela não fica só no primeiro projeto, ela recompra esses projetos. E somando, são mais de 1 bilhão de reais em projetos de empresas para P&D. É muita coisa e a gente já tem mais de 650 projetos concluídos. Esses dados são de maio. Esse daqui é um pouquinho do portfólio de projetos da Embrapa, da composição de recursos, né, no valor desses projetos. A Embrapa entra com 32% desse valor de recursos, é o que a gente consegue ver ali. A participação da Embrapa é de 32,7% em cada um desses, nesse total de projetos. E aí a gente consegue falar um pouquinho do acompanhamento e avaliação. Porque essas unidades que estão aqui, mas elas passam por um rigoroso processo de acompanhamento para cada um dos projetos de P&D que a gente aprova. E todos os projetos finalizados são avaliados do ponto de vista tanto financeiro quanto técnico pela Embrapa. A gente consegue também ver um pouquinho da avaliação das empresas, que 97% destaca essa importância que a Embrapa tem para aumentar esse investimento de PDI, né? E é muito importante. E aqui uma das iniciativas que a gente tem feito bastante, que é o Embrapa Day Online. A gente leva para essas empresas os principais institutos de pesquisa do país de uma forma personalizada, atendendo a demanda que a empresa nos fala. Então, a empresa chega para a gente com uma demanda e a gente ajuda a selecionar algumas unidades que podem atender essa demanda e fazemos um evento de forma gratuita e customizada para botar para frente, seguir com esse projeto e com essa contratação. Aqui são algumas das empresas que a gente tem mais recentes e a maioria delas também não faz somente um Embrapa Day, mas a gente tem essa recompra aí de Embrapa Days também. É isso, Gabi, eu falei um pouquinho rápido, mas é porque eu quero escutar um pouquinho também das unidades Embrapa de Minas e do Rafael, que está aqui com a gente. Ô, Júlia, deixa eu só responder algumas perguntas aqui, antes da gente... Deixa eu só colocar ali. Deixa eu ver se eu me coloco aí na tela. Então, pessoal, só voltando aqui, tiveram algumas perguntas, se alguém quiser mandar, pode mandar aqui, tá? O Ronaldo perguntou quais são os custos efetivos das linhas de crédito, né? Ele mesmo conseguiu achar lá no site, então tá tudo lá. Eu realmente, de cabeça, eu não vou saber falar, mas no site tem os custos efetivos de todas as linhas e lá tem o detalhamento também de todas as linhas do edital, tá? Como é feito o enquadramento dos projetos de inovação? Quais são os critérios? Então, como eu comentei, né, o preenchimento do formulário, que é o link que tem lá no edital, que é o que a gente envia para os comitês. A gente tem 2 comitês de enquadramento, um que é formado pelo BDMG e pela FAPEMIG, então a gente tem membros do BDMG e da FAPEMIG, e o outro que é o comitê dos projetos da FINEP, que é formado por membros do BDMG, tá? Então, a gente envia esse formulário que foi preenchido para esses comitês, juntamente com o quadro de usos e fontes, e desse formulário a gente avalia o mérito da inovação do projeto. Só que a gente avalia dentro do escopo da linha. Então, assim, porque o conceito de inovação ele é muito amplo, né? Então, às vezes, existe o projeto, ele tem uma inovação, mas ele não encaixa no escopo da linha, né? Como eu mencionei, o Pro-Inovação, ele é para um desenvolvimento mais robusto, um P&D, né? Uma fase de desenvolvimento mais inicial. Então, às vezes, se o projeto ele é inovador, mas ele já está desenvolvido, ele não consegue, a gente provavelmente não enquadra, porque a etapa de desenvolvimento já foi feita. Então, ele vai muito do que é o escopo da linha, né, como eu já mencionei. E os produtos da FINEP, as linhas da FINEP, né, a gente tem também o comitê
do BDMG. Então, ao final do edital, a gente vai ter duas reuniões específicas só para os clientes que entrarem via edital para esse enquadramento. Então, a inovação do InovaCred, ela pode ser uma inovação mais incremental, uma inovação de processo, né? O InovaCred expressa, ele financia uma etapa mais final do projeto, se você já tiver desenvolvido, tiver ali para lançar o lote piloto. O InovaCred, ele já financia uma etapa mais também de desenvolvimento, mas pode ser mais uma coisa, um processo, né? Inovação da empresa em relação ao mercado, a ela mesma, né? Então, assim, aí vai do enquadramento de acordo com a linha, tá? Qual o valor mínimo do financiamento? O valor mínimo desse edital é 150 mil, tá? Então, a gente atende projetos a partir de 150 mil até 1 milhão. Lembrando que a gente financia 80% do valor, né, para empresas que já têm faturamento e 60% do valor para empresas em implantação, tá? Eu vou mandar aqui também o e-mail do BDMG, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao projeto, ao edital, a gente tem uma equipe também que pode fazer o atendimento, né? E aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato por e-mail, tá? Por enquanto, só tem essas perguntas, se aparecer alguma outra, no final a gente retorna respondendo, tá? Obrigada, pessoal. Júlia, pode conduzir aí, acho que agora é o Rafael que vai entrar, né? Sim, o Rafael é nosso parceiro, ele está representando aqui a Aico Digital, e a Aico é uma empresa que teve um projeto, o projeto já foi concluído com o IFMG. Pode colocar o Rafael aí, a câmera do Rafael. Obrigada. Com você, Rafael. Beleza. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Agradecer o convite do BDMG e da Embrap, né, para a gente poder falar um pouquinho do nosso projeto. Eu acho que também está do lado de vários palestrantes aí de peso. Acho que é super legal ter esse bate-papo aí de inovação. E eu vou contar um pouquinho, né, o case ali nosso, e esse case ele se mistura um pouco com a história aqui da Aico, um pouco do que a gente já fez aqui na Aico. A Aico, só um contexto super rápido, ela é uma empresa de tecnologia, a gente é uma startup, a gente trabalha com inovação para gestão de ativos móveis, gestão de frota. Então, a gente trabalha normalmente com empresas maiores, gerindo caminhões, escavadeiras, enfim, equipamentos de grande e pequeno porte. E como qualquer empresa, eu acho que no Brasil, né, e principalmente quando você está trabalhando com inovação, com tecnologia, a gente debateu com dificuldade de crédito, né, principalmente que no nosso negócio, né, o que a gente fazia são negócios que implicam em ativos para ser instalados os equipamentos, tinha um investimento inicial ali pelos projetos, enfim, o modelo do nosso negócio ele exigia um investimento maior. E durante a nossa caminhada, a gente teve aí a feliz oportunidade de conhecer uns polos do IFMG de Formiga, onde a gente conversou e entendeu sobre o projeto Embrap. Foi, num primeiro momento, você fica até um pouco descrédulo, falou assim, não, peraí, tem alguma coisa errada, né? Eu vou receber o dinheiro, não tem contrapartida, peraí, tem alguma coisa, assim, parece que até bom demais para ser verdade, né? Assim, no primeiro momento a gente vendo, e quanto mais eu fui conhecendo e vendo um pouco mais sobre o projeto, eu fui aprofundando e entendendo a seriedade, né? A forma como os polos ali de inovação são auditados, enfim, todo o acompanhamento dos projetos, a autonomia que se tem, a agilidade para que se tem andar com esses projetos. Isso aí foi um ponto ali que me impressionou bastante. E, falando especificamente da gente, mesmo como uma empresa de tecnologia, é muito difícil você abranger todas as partes de tecnologia, né? Hoje, tecnologia é muito vasta, então você vai ter um determinado perfil de profissional, mas pode ser que você não vai ter um outro determinado perfil ali de profissional. Por exemplo, eu posso ter gente trabalhando com desenvolvimento de software, mas não vou ter um especialista de dados, enfim, faltam partes, né? É muito difícil da gente, como uma startup, ter todos os pedaços dentro da empresa. E aí a gente viu uma oportunidade de criar uma inovação em conjunto, criar um sistema de otimização para tarefas e atividades que fazia super sentido
com o nosso negócio, que se a gente fosse tentar fazer, a gente ia levar muito tempo e dificilmente a gente ia conseguir fazer e criar esse produto para ir para o mercado. Então, a gente entendeu melhor, viu essa oportunidade, né, entendeu tudo como funcionava e foi junto com o pessoal do FMG iniciando um projeto. Ao longo dessa etapa, a gente descobriu também que teriam possibilidades da gente poder financiar esse investimento, né? Então, a gente conversou com o pessoal do BDMG, foi assim, um acompanhamento muito de perto. A gente teve que descrever muita coisa do projeto que pode parecer complicado ou negativo, mas é bom para você tirar muita coisa da cabeça, né? Acho que é legal para materializar, para ter um planejamento de investimento. Acho que isso tudo é muito bom, foi muito rico para a gente nesse sentido. E a gente conseguiu, acho que durante a apresentação deu para perceber ali as linhas, né, do BDMG, a gente conseguiu um crédito que a gente não conseguiria no mercado. Hoje, se a gente fosse buscar esse crédito, até pensando hoje que as taxas de juros estão mais baixas, a gente não ia conseguir, principalmente por carência, pensando numa empresa, pensando em inovação, né? Inovação se tem riscos, né? Então, assim, ter uma linha para inovação é muito importante, porque quando você depende, às vezes, só do aval do sócio, tudo isso é muito legal, pensando que é uma linha, que é uma aposta, né? Assim, é uma aposta que pode dar certo, pode dar errado. Então, acho que isso fica muito claro, acho que é um caminho inteligente para ser feito. E pensando, a gente fez esse projeto, iniciou esse trabalho, toda a equipe do IF ali foi super dedicada. A gente aproximou nosso contato com o meio acadêmico, foi muito legal nesse sentido também. A gente contratou uma das pessoas um dos alunos que estavam estudando na época que estavam ali trabalhando ali, a gente contratou outras 2 pessoas também do Polo para trabalhar com a gente na época. A gente conseguiu aproximar, achar talentos ali em outras regiões, isso foi muito interessante para a gente. E a gente conseguiu criar um projeto, criar uma inovação, né, com conhecimentos ali da equipe nossa, em conjunto com a equipe do IF ali, que foi super importante. Acho que foi um projeto que foi super bem conduzido por todo mundo. E pensando ali em resultados, né, assim, o que aconteceu, né, como que foi, né, hoje a pessoa que a gente contratou é um membro super importante aqui da nossa equipe, já está com a gente, já tem um tempo, é uma das pessoas chaves aqui dentro, isso por si só fala muito, né, da equipe que estava ali engajada no projeto. A gente conseguiu criar esse produto está dentro ali da nossa plataforma, a gente conseguiu subsidiar esse desenvolvimento, né, subsidiar porque quando você fala de P&D, né, a gente está falando de uma startup, P&D é o ganha-pão, né, assim, você vai ter boa parte da equipe sendo desenvolvedores, programadores, enfim, todo mundo trabalhando o tempo inteiro com P&D. Então, quando você financia e tem um financiamento, recebe um financiamento dessa forma, para poder financiar o P&D, você está dando oxigênio, né? Como se você estivesse ali tendo uma pessoa que está querendo respirar mais e correr mais rápido, você dá oxigênio e a pessoa vai conseguir correr mais rápido e chegar na frente mais rápido. E foi isso que aconteceu com a gente. Para contar um pouquinho, né? A Aico, na época que a gente recebeu esse financiamento, a gente era uma startup ali com 5 pessoas, ali que tinha a nossa empresa, 6 pessoas, a gente estava começando. E com certeza, né, eu vejo que esse financiamento foi um divisor de águas, que a gente conseguiu ter esse oxigênio, né, para conseguir criar uma inovação e criar um produto. E hoje a Aico, a gente deve estar chegando aí quase em 35 pessoas na equipe, a gente está crescendo mais, a gente conseguiu expandir o nosso produto, que antes era só uma atuação local, a gente tinha clientes só em Minas, a gente está atendendo o Brasil inteiro, tem cliente no Chile. Então, assim, eu fico muito feliz, né, com essa linha, né, com todo esse trabalho, toda essa divulgação, porque para a gente fez muita diferença na história da Aico. Eu vejo com muito carinho todo esse trabalho que é feito aí, tanto da equipe do BNG, quanto da Embrap, quanto dos polos aí de inovação, muita gente dedicada, muita gente séria. Eu tive a oportunidade de estar dentro, né, e ver tudo acontecendo por trás, né? Então, assim, eu recomendo muito,
porque, assim, eu acho que a gente, como um país, né, que busca ter crédito, busca inovação, busca crescer, a gente tem que valorizar muito esse tipo de iniciativa. Então, fez muita diferença na história da AICO. Hoje, se a AICO tem 35 pessoas, 40 ou 50 pessoas, sem dúvida, foi por conta de uma dessas sementinhas que foram plantadas e regadas aí ao longo desse processo, sem dúvida, foi esse projeto Embrap, junto com a parceria com esse financiamento, enfim, tudo isso fez muita diferença na história nossa. Então, tentando contar um pouquinho, e dizer um pouquinho do que aconteceu, como foi o nosso processo, né? É um processo que não é rápido, né? E eu acho que ele não pode ser rápido também para ele ser feito da maneira adequada, mas a gente se dedicou muito, todo mundo que teve ao longo ali do projeto se dedicou e para a gente fez muita diferença. Então, fica aí o meu depoimento, né? Falando um pouquinho de como foi esse projeto ali dentro da AICO e falando um pouco de reincidências, né, de casos ali de projetos, a gente está junto, já tem uma ou duas empresas que a gente está trabalhando junto para ter mais um projeto Embrap que a gente pensa em trabalhar em conjunto ali também. Então, é algo que a gente entende que faz toda a diferença e está dentro da nossa estratégia de inovação aqui na AICO. Beleza? Esse é um pouquinho que eu queria falar e também se tiver alguma dúvida, qualquer ponto, eu fico super aberto também para responder, enfim, qualquer outra coisa nesse sentido. Beleza? Maravilha, Rafael, muito obrigada. Eu, como representante da Embrapa, fico muito feliz de ouvir isso. É muito bacana ver essa evolução e essa mudança que a gente proporciona também com os projetos. E foi uma boa parceria, né, com o BDMG. Dá para ver aí que essa parceria sempre dá certo. Agora eu vou passar para o painel das unidades Embrap, e quem vai falar primeiro é o Gleison, é o representante da unidade DEF, da Universidade Federal, da UFV, da Universidade Federal de Viçosa. Olá, Gleison. Olá, Júlia. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tá me Com ouvindo bem? você. Obrigado. Bom, pessoal, em primeiro lugar, né, eu gostaria de agradecer a Embrap e também o BDMG pelo convite. Eu vou falar rapidamente, nós temos 5 minutos, sobre a unidade Embrapi Fibras Florestais, que fica localizada aqui na Universidade Federal de Viçosa, mais precisamente no Departamento de Engenharia Florestal. Meu nome é Gleison dos Santos, estou como professor da área de Genética e Melhoramento aqui da Universidade e também sou coordenador da unidade Embrapi Fibras Florestais. Eu acho que a gente teve um sucesso muito grande de ambas as partes, quando a Embrapi, nós propusemos a Embrapi em ser uma unidade aqui na UFV, e a Embrapi aceitou a nossa proposta, né? Viçosa é o berço da engenharia florestal no Brasil. Toda a história, né, de engenharia ligada à área florestal nasceu aqui no ano de 1960, é o curso mais antigo do Brasil. Paralelo a isso, né, nós temos um trabalho de muitos anos com iniciativa privada, principalmente a partir de 1974, há 47 anos, né, com a criação da Sociedade de Investigações Florestais, a CIF, que é um instituto de tecnologia, parceiro da unidade Embrapi, que faz a gestão, né, de projetos com iniciativa privada. Nós gerenciamos aqui a unidade Embrapi cerca de 250 projetos por ano, com diversas empresas florestais do Brasil inteiro, né, e principalmente de Minas Gerais, que é o nosso berço também. Nós temos aqui uma estrutura de laboratório de classe mundial. Somos referência em tudo que é tecnologia para desenvolvimento de celulose, o branqueamento de celulose, que hoje é um dos produtos de maior valor agregado exportado pelo Brasil. Ele começou aqui dentro da universidade, no laboratório de celulose e papel. Também trabalhamos muito com a área de carvão vegetal, né? Minas Gerais é o principal produtor de carvão vegetal para siderurgia. Damos suporte também à área de chapas, MDF e produção de energia. E toda essa estrutura, né, classe mundial, como eu falei, ela está à disposição da unidade Embrapa Fibras Florestais.
Temos também professores com alta expertise nesses temas. E professores que muitos deles passaram pelo mercado antes de fazerem o concurso público e se tornarem professores. Mais de 50% dos professores aqui da unidade Embrapi estiveram antes na iniciativa privada. Esse é o meu caso também, né? Eu trabalhei por 15 anos na iniciativa privada em empresas nacionais e multinacionais, empresas como Klabin, como CNPC, antes de fazer o concurso público e vir para a UFV. Então, nós trazemos essa verba de trabalhar em conjunto com a iniciativa privada no nosso sangue, no nosso DNA. Além disso, né, linkando com a inovação, o Departamento de Engenharia Florestal, a unidade Embrapi, criou aqui a primeira disciplina em pós-graduação que trata de inovação florestal, né? Nós temos essa disciplina aqui, inovação, transferência de tecnologia e propriedade intelectual na área florestal. Então, nós estamos formando gente nessa área de inovação, além de gente nos projetos, né, de técnica de cada um desses projetos e da área que eu citei, nós estamos formando pessoas inovadoras, inclusive em parceria com a própria Embrapi, com um plano de RH focado em soft skills, que fortaleceu a formação que a gente fazia para além da academia. Então, essas pessoas também estão disponíveis para trabalhar nesse projeto. Fundamental, né? O Brasil vive aí um apagão de gente, né? E nós temos aqui na unidade Embrapi Fibras Florestais muita gente qualificada para trabalhar nos projetos em parceria indústria e universidade. Também, a partir dessa disciplina, nós criamos a maior chamada de inovação aberta do setor florestal brasileiro, envolvendo chamada de startups para resolver dores do mercado, chama-se UFV Forest Insight. Nós já aceleramos aí mais de 20 startups em conjunto. Nós trabalhamos por ano com cerca de 100 empresas, né, ligadas a fibras florestais. Então, essas startups respondem a essas dores dessas empresas. Então, somos referências, temos a maior chamada de inovação aberta, como eu falei, e esse ano a gente, ainda com muita felicidade, né, é o 4º ano do UFV Forest Insight. Esse ano nós temos uma parceria institucional com o governo de Minas Gerais, através da Secretaria de Agricultura, que está participando conosco da divulgação dos desafios, da escolha das startups, da premiação. As apresentações de pitch serão no mês de agosto. E quais são as nossas principais 3 linhas de pesquisa, para não passar dos 5 minutos? A unidade Embrapi está dividida em 3 grandes linhas de pesquisa. Produção e qualidade de fibras florestais. E aí nós estamos falando de eucalipto, de pinos, de bambu, de espécies nativas. Estamos começando um trabalho extremamente inovador com cânhamo, cannabis sativa, tanto do ponto de vista medicinal como do ponto de vista de formação de fibra. A UFV é a primeira universidade do Brasil a ter autorização judicial a cultivar a planta para experimentação. Então, um sem número de opções, né, na área florestal. Nossa segunda linha é o uso dessas fibras para energia, para combustíveis, para a produção de carvão vegetal, como biorredutor para a indústria siderúrgica. E a nossa terceira linha é a linha ligada à produção de celulose e seus derivados, onde se destaca toda a parte de nanocelulose, nanolignina, Maravilha, Gleison. Só para avisar, já estou 5 minutinhos. Perfeito. E eu terminei também, Júlia. Só estava descrevendo áreas, tá? E eu fico à disposição de vocês para responder as perguntas. Obrigado. Ótimo, Gleison, muito obrigada. Agora a gente vai seguir com a unidade FTM, o Eduardo Jardel. Olá, Eduardo, tudo bem? Olá, tudo bem? Com vocês, tudo bem? Vocês estão me vendo direitinho aí? O áudio está chegando bacana? Tudo, sim, certinho. É com você. Tá joia. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Eduardo Jardel, eu sou professor aqui do Instituto Federal do Triângulo Mineiro e estou como coordenador geral de planejamento e gestão da nossa unidade, chamada de Soluções Agroalimentares. Nós somos uma unidade nova, nós fomos credenciados em novembro do ano passado, mas desde então praticamente recebendo aí uma média de 2, 3 empresas por semana interessadas, né, nas nossas expertises. Bom,
Por que soluções agroalimentares, né? O que a nossa unidade trabalha? A nossa unidade trabalha basicamente em 3 linhas, né? Que é a parte de pecuária, de agronomia, né? Agricultura, e na parte de indústria de alimentos. A nossa principal estrutura hoje aqui em Uberaba é um campus que nós carinhosamente chamamos de campus fazenda, né? É uma estrutura de 474 hectares, que equivale a 4.740.000 metros quadrados. Então, nós temos uma área de campo bem vasta aqui, né? Em Uberaba, e nós temos aqui na nossa estrutura a agroindústria, então plantas de processamento de carne, de laticínios, de vegetais, e nós temos expertises aqui na área de zootecnia, na área de agronomia, na área de ciência e tecnologia de alimentos, na área de gestão ambiental, geoprocessamento. Então, temos cursos aqui de graduação, de pós-graduação nessas áreas e, obviamente, pesquisadores capacitados aí para poder trabalhar, né, com expertises e formação nas principais universidades do Brasil e do mundo para poder trabalhar nesses projetos de inovação da Embrapa, ok? Quando a gente fala de pecuária, tá? Então, uma das linhas aí dentro das soluções agroalimentares, importante lembrar que Uberaba é mundialmente conhecida como a capital do zebu, né? Então, aqui a genética bovina aqui é fortíssima, e nós temos recebido demandas de projetos, tanto de manejo, então projetos, por exemplo, como um bebedouro inteligente, que mantém a água em uma determinada temperatura, quanto projetos de nutrição, então suplementos alimentares, como aminoácidos essenciais aí voltados para a alimentação animal. Na área de agricultura, nós trabalhamos com, vamos dizer assim, antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira, a gente pode chamar assim. Então, toda a parte de produção de insumos, a parte de produção de fertilizantes, né, utilizando a nanotecnologia, a fertilizante de liberação controlada. Uberaba também é o maior polo de fertilizantes fosfatados da América Latina, né? Então, aqui nós temos todas as grandes empresas de fertilizantes aqui na cidade. A parte de bioestimulantes, desenvolvimento de mudas, de recipientes, tá? Então, toda essa parte de insumos para a agricultura. Mas também no processo, tá? Então, a parte de desenvolvimento de sementes, de aplicação de fertilizantes, métodos, processos inovadores de aplicação de fertilizantes, de aplicação de defensivos, ok? E outras cadeias complementares. Recentemente, nós fechamos um projeto, para vocês terem uma ideia de como essa área é abrangente, né? De um sistema que utiliza infravermelho de curta distância para poder fazer classificação de milho. Então, um projeto aí de quase R$1 milhão, né? Que utiliza, por meio de infravermelho, você consegue dizer quão bom aquele milho é, qual o nível ele tem de amido, né? E outros critérios. Uma análise que demoraria, às vezes, muitas semanas para ser feita em laboratório, você faz com equipamento, né, ali inovador, um equipamento pequeno, você consegue resolver essa análise. E na indústria de alimentos, nós trabalhamos tanto na questão de formulações, ingredientes, processos produtivos, desenvolvimento de novos produtos, desenvolvimento de novos processos para a indústria de alimentos. Algumas das maiores empresas do mundo de bebidas e de alimentos já estão em contato conosco aqui, né, na nossa unidade. A parte também de tratamento de resíduos, de reciclagem, tratamento de efluentes, todas essas áreas nós temos know-how técnico aqui na nossa unidade para poder atender, ok? Quem quiser entrar em contato com a nossa unidade, o e-mail é poloembrap@iftm.edu.br. Depois eu compartilho com vocês no chat aqui, beleza? Eu fico à disposição para poder atendê-los caso vocês tenham interesse. Maravilha, Eduardo. O tempo foi excelente e o contato das unidades está disponível também no nosso site, no site Embrap, embrapii.org.br. Lá a gente tem o contato de todas as unidades. Vamos passar agora para a unidade... Obrigada, Eduardo. Ótima apresentação. Para o Márcio Santana, representante da unidade Zeta UFLA. Olá, Júlia, muito boa tarde a todos. Eu fiz uma pergunta aqui, foi muito rápido a apresentação. Eu vou poder usar uma apresentação ou vou fazer o pitch direto? Não, pitch direto.
Pode Então, bora. seguir, Então, pode vamos ser? pedir. Então, Obrigada, tá bom. Márcio, é com você. Muito boa tarde, eu represento aqui a Agência UFLA de Inovação, Geotecnologia e Sistemas Inteligentes. Nós somos uma unidade Embrapi de Agricultura Digital, também recém-credenciada. Nós tivemos o nosso credenciamento ano passado, em agosto, então estamos aí com quase 8 meses de credenciamento. A Agência Zeta, ela tem uma história maior do que a Embrapi. Nós temos 15 anos de experiência, hoje nós estamos com cerca de 200 colaboradores, mais de 300 projetos aí de solução tecnológica entregues, que hoje estão, além de projetos de impacto nacional, a gente tem negócios abertos em 14 estados do Brasil. Nós somos uma unidade de inteligência computacional em geotecnologias e processamento de dados. Então, essencialmente, a gente usa os portfólios de inteligência artificial, geoprocessamento e sensoramento remoto, que é o nosso principal know-how, ciências de dados e também a parte de Big Data e Analytics. E isso a gente aplica dentro das linhas de produção animal e vegetal, que são inicialmente as nossas segmentações do plano de ação Embrapi, mas hoje nós estamos registrando cerca de 500 prospecções de projetos dentro da pauta de inovação tecnológica para a agricultura digital e vimos a necessidade de abrir a linha de atuação para as startups do agro, né, as agtechs. Hoje, cerca de 40% das nossas prospecções estão voltadas para as agtechs. Os nossos projetos relevantes para o agronegócio, a Universidade Federal de Lavras, ela foi a precursora e a base de desenvolvimento do Sistema Nacional do Cadastro Ambiental Rural, hoje considerado aí a maior plataforma de gestão territorial do mundo. Nós já estamos com cerca de 7 milhões de imóveis cadastrados, e uma capacidade de download no histórico aí dos terabytes, que confere realmente isso a uma base de dados na proporção continental que nós temos no Brasil. Junto ao Ministério da Agricultura, nós lançamos recentemente o Observatório da Agropecuária Brasileira, um projeto onde a gente conseguiu destacar e reunir mais de 200 camadas de dados de mais de 50 parceiros, tanto do setor público quanto privado da agricultura. E o observatório é base, né? A gente sabe que para muitos projetos de inovação, a gente ainda investe muito tempo na seleção de base de dados, no tratamento da base de dados, na carga desses dados para dentro de um banco de dados, e hoje nós temos, então, o observatório pronto aí, funcionando com mais de 200 camadas e nos permitem já trabalhar inteligência, Big Data e Analytics para o agronegócio. Outro projeto de destaque da nossa agência, nós fomos convidados para ser o braço de inovação tecnológica e modernização do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Então, a partir do último trimestre desse ano, a gente já começa a soltar os novos produtos e serviços de clima e meteorologia no Brasil. Outro projeto de destaque aqui da nossa agência é o Pronasolos. Nós estamos como base de tecnologia para toda a parte de mapeamento da pedologia nacional, em escala 1 para 100 mil ou melhor. E também estamos com o projeto com a Agência Nacional de Águas, ou seja, toda a parte de modernização de hidrologia básica, recursos hídricos, operação em reservatório, eventos críticos, a parte de regularização e fiscalização de recursos hídricos, e também entrando aí com a parte de saneamento, que depois do último marco legal do saneamento passou a ser uma atribuição da Agência Nacional de Águas. Um outro destaque que a gente faz aqui, a gente assinou no final do ano passado, o Sistema Nacional de Informação sobre a Irrigação, com o Ministério do Desenvolvimento Regional, e é outro sistema que nos dá a condição de não partir do zero aí na implementação de tecnologias. A gente sempre gosta de destacar a nossa missão, que é potencializar o conhecimento gerado pelos pesquisadores da UFLA. A UFLA, uma universidade centenária, começou como Escola Superior de Agricultura de Lavras, ou seja, o que dá a nossa característica de polo de tecnologia para a agricultura, transformar o conhecimento e a pesquisa desenvolvida em produtos inovadores, promover o desenvolvimento sustentável do país por meio da pesquisa e, muito especialmente, formar pessoas preparadas para o perfil da indústria 4.0. O nosso discurso, como todas as unidades Embrapi, mais inovação, mais agilidade e menos custo. Nós estamos agora no momento dos primeiros projetos rodando com a indústria, nós estamos trabalhando desde a parte de melhoria e tecnológica para usinas fotovoltaicas, estamos trabalhando fortemente com as grandes indústrias do setor florestal, estamos recebendo projetos de inovação de seguradoras que têm interesse em investir em inovação para o agronegócio brasileiro,
e um sem número de empresas de tecnologia que compõem a nossa unidade. Então, sempre que vocês precisarem falar de agricultura digital, ciência de dados, geotecnologia, contem com a unidade Embrapi Zeta aqui da Universidade Federal de Lavras. Um abraço a todos. Maravilha, Márcio, com certeza. Zeta UFLA está aí na nossa lista de ótimas unidades, todas, né? Mas temos vários projetos legais. Vamos passar agora a palavra para o André Zanata, o representante do Easy, Ligas Especiais. Olá, Zanata, tudo bem? Olá, boa tarde. Obrigado, Júlia. Boa tarde a todos. Obrigado. Bom, obrigado pela oportunidade de apresentar aqui a nossa unidade Embrapi, Easy Ligas Especiais, né? Como o próprio nome já diz, nós somos uma unidade Embrapi e também um Instituto Senai de Inovação em Metalurgia e Ligas Especiais, que fica aqui localizado em Belo Horizonte, no bairro Horto. Para quem é mineiro e conhece bastante aqui Minas, nós estamos dentro do CIT, o Centro de Inovação e Tecnologia, que teve a sua origem lá na Fundação CETEC, né, em 1972. Então, a gente tem bastante história aí de auxílio à indústria mineira e à indústria nacional agora cada vez mais. Nós estamos aqui com 12 hectares num campus, né, nós somos compostos, né, por vários centros de inovação, desde engenharia de superfícies, processamento mineral, alimentos e bebidas, automotivo, meio ambiente, química, metal mecânica, aceleradora FIENG Lab, né, de startups industriais, centro de ergonomia também, mas eu destaco hoje aqui a nossa unidade Embrapi, que tem um foco no desenvolvimento de produtos e processos metalúrgicos, né, para o melhoramento de desempenho. Então, vou falar mais para frente, mas a gente tem projetos aqui para vários setores diferentes, né, para a área de geração de energia, com desenvolvimento de aços para torres eólicas, para automotiva, né, com chapas e componentes estruturais, óleo e gás, também não só desenvolvimento de materiais ferrosos, como aços, mas também desenvolvimento de ligas de alumínio, ligas de cobre. Então, nosso foco principal da nossa unidade Embrapi é o desenvolvimento de ligas que podem surgir desde da extração, por exemplo, de nióbio, lá na mineração, até mesmo um teste de um componente que pode ser de um carro, de uma turbina, de um avião, ou de um componente lá, uma válvula de óleo e gás, por exemplo. A nossa unidade Embrapi, nós temos, que a gente chama de duas sublinhas, né? Uma delas é projeto e elaboração de ligas, então, nessa sublinha, nós partimos desde o desenvolvimento virtual dessas ligas com softwares de simulação, então a gente consegue fazer um projeto de experimentos bastante amplo dessa liga e convergindo, por exemplo, para uma escala piloto, ao invés de uma grande siderúrgica produzir 300, 600 toneladas, a gente entrega e faz várias receitas com 50, 100 quilos, né, daquela liga para testar a composição, testar o tratamento térmico, testar as propriedades, validar aquele desempenho. Então, dessa forma, a gente projeta essa liga e transfere depois para essa indústria, essa grande siderúrgica, produzir em grande escala. Uma outra sublinha de atuação que nós temos também, não só no desenvolvimento de ligas a partir do zero, vamos dizer assim, né, mas também o desenvolvimento e a otimização do processo, né? Então, uma empresa lá tem algumas ligas que quer aumentar o seu portfólio, quer melhorar o seu mix de produtos, quer diminuir o descarte de material produzido. A gente, através de informação a quente, tratamentos térmicos, processos siderúrgicos, metalúrgicos, que nós conseguimos simular virtualmente e também simular os nossos equipamentos, né, de porte de bancada, eu diria assim, com glib ou dilatometria. Então, a gente consegue aumentar o mix de produtos, diminuir rejeito, melhorar a propriedade mecânica, tribológica, resistência a desgaste, resistência à corrosão. Então, dessa forma, a gente vai desde o apoio aí, o contato, conexão com a cadeia de mineração voltada para essa área, até mesmo automotiva, aeroespacial, a área da saúde também. Hoje, a nossa unidade Embrapi faz, no segundo semestre aqui, 4 anos de atuação. Nós temos em torno de quase 30 projetos em andamento. Alguns deles usando o fomento aí que foi comentado, né,
do Rota 2030, o recurso do Rota 2030 através da Embrap, né, a coordenadora da PPP Embrap, tanto projetos do tipo 1, do tipo tradicional, que a Embrap surgiu assim, mas também projetos do tipo 2, né, com envolvimento de empresas menores com uma receita bruta menor que 90 milhões, que a Júlia explicou. Falando um pouco do Rota 2030, nessa linha a gente tem projetos que envolvem também mais de uma empresa, né? Um projeto que a gente está desenvolvendo 2 ligas de alumínio com grandes fabricantes de ligas, né, nacionais aqui, de ligas de alumínio, tanto para painel externo do carro quanto para estrutural, envolvem empresas pequenas, empresas grandes, montadoras, envolvem, na verdade, 5 empresas ao mesmo tempo. E esses projetos são os mais interessantes, né? A gente consegue conectar essas empresas, trazer recurso reembolsável, multiplicar, trazer infraestrutura. Hoje aqui a gente conta com quase 300 pessoas no time envolvido aqui na unidade de inovação, na área de inovação. Então, é uma grande oportunidade aí para gerar inovação. Acho que o meu tempo acabou, eu agradeço aí a oportunidade. Deixar o meu contato depois aqui da unidade Embrap no chat também. Quem tiver alguma dúvida, a gente está à disposição. Obrigado. Muito obrigada, Zanata. Ótimo uso do tempo também. Vamos seguir para a FEMEC UFO. Representando a unidade, nós temos o professor Loriel Vilarinho. Tudo bem, Loriel? Tudo bem, Júlia, obrigado. Eu agradeço, reforço, boa tarde a todos. Reforço os agradecimentos, né, pela presença de todos. Essa iniciativa do BDMG e da Embrap. Meu nome é Loriel Vilarinho, eu coordeno junto com o professor Sinésio Franco a nossa unidade aqui, Tecnologias, no setor metal mecânico, aqui na Universidade Federal de Uberlândia. A nossa unidade, no escopo da Embrap, ela tem por volta de 5 anos, né? 5 para 6, a gente fez o recredenciamento agora, mas em termos de pesquisa, a gente já está comemorando aí praticamente 30 anos de desenvolvimento nesse setor metal mecânico. Especificamente para a Embrap, nós somos credenciados em tecnologias, né? De fabricação, soldagem, deposição, reparo. Uma coisa que está muito forte hoje, manufatura aditiva, a gente tem trabalhado forte também. Em termos de materiais, toda tecnologia de materiais, caracterização, ensaios miniaturizados, daqui a pouquinho eu vou falar, né? Ensaio pititinho, coisinha, uma chapa da indústria automotiva que tem 1 milímetro de espessura, como é que você vai fazer um ensaio numa chapa fina? Então a gente trabalha com esses envolvimentos também. Ensaios diversos de desgaste, tanto do ponto de vista bom do desgaste, né, que para você fazer uma transmissão, um sistema de fricção, quanto para evitar também sistemas, para reduzir o desgaste, né, lubrificação, esse tipo de abordagem. Então a gente tem um conjunto de equipamentos e de infraestrutura física e de pessoal, que é tão importante quanto. Temos trabalhado, né, não paramos de trabalhar, seguindo os preceitos aí da ISO 45005, nessa época aí mais complicada, sanitária para nós, mas nós temos seguido forte, trabalhando com normas, obviamente, né, o setor de engenharia, ele tem essa facilidade. Contar um pouquinho de alguns projetos que a gente tem feito, tá? No Rota 2030, a gente está com alguns projetos para fazer avaliação de materiais, desempenho à fadiga, novos materiais, aços avançados, que o pessoal tem desenvolvido para redução de peso em estrutura veicular. Mas, ao longo da história, também nós fizemos bastante coisa em termos de processo de união, soldagem por resistência, que o pessoal está mais acostumado na automotiva, mas soldagem a ar, com diferentes materiais, aços avançados, alumínio, soldagem de materiais diferentes, né, aço com alumínio, com inox, aquela bagunça toda, a gente tem que dar um jeito de resolver com o pessoal. Bastante simulação, o pessoal que precisa de simulação estrutural, simulação de processo, a gente faz bastante simulação numérica nesse caso, né, mas também fazemos simulação física, desenvolvimento de ensaios para o pessoal que precisar fazer algum desenvolvimento e quer fazer um teste antes, né? Fazer o que a gente chama de mock-up, fazer uma simulação física, um protótipo, inicialmente. A gente também tem feito bastante coisa em termos de instrumentação, indústria 4.0, integração fabril, digitalização da produção, vários temas aí, inteligência artificial, voltado para o setor de fabricação, tá? Soldagem, manufatura aditiva. Hoje nós somos um dos principais grupos
mundiais, com diferentes peças já entregues para o setor de óleo e gás, funcionando, tá, em termos de manufatura aditiva. O setor automotivo também tem chamado a atenção, desenvolvido algumas peças já funcionais, tá? E para o setor automotivo, um grande desafio do 2030 são novos materiais, né? O pessoal falou agora, o Zanata falou um pouquinho, então desenvolver novos materiais. Então, nossa parte aqui é caracterizar esses materiais, ensaios diversos, ensaio de fragilização por hidrogênio, tá? Ensaio de corrosão, ensaio de desgaste, de propriedades mecânicas diferentes, tá bom? Então, como a Júlia falou, tem o nosso contato lá. Eu agradeço muito a iniciativa, a presença de todos. Júlia, obrigado demais. Um abraço para todo mundo. Muito obrigada, Loriel. Muito bacana a sua fala. Vamos seguir com o Brás, representante da unidade UFMG Powertrain, uma das últimas unidades credenciadas aí para tocar o Rota. É com você, Brás. Boa tarde, pessoal. Eu agradeço essa oportunidade, né, de poder falar um pouco sobre a nossa unidade, né, como a Júlia falou, é uma das últimas unidades credenciadas, né, nós somos credenciados agora em março para abril, né, de 2021, né, ou seja, a unidade tem apenas poucos meses de vida, né. Bem, me apresentando, né, eu sou o professor Brás Cardoso Filho, da UFMG, já há mais de 30 anos, né, ligado à universidade, né, professor titular do Departamento de Engenharia Elétrica, né? E um ponto que eu acho digno de nota aqui, né? Eu me doutorei nos Estados Unidos, né? Retornei ao Brasil em 1998. E nessa experiência lá nos Estados Unidos eu aprendi muito mais do que apenas tecnologia, né? Trabalhei num grupo muito fortemente engajado, né? Com o desenvolvimento de P&D junto ao setor empresarial, né? E é um modelo que a gente trouxe para cá, né? Bem, a nossa unidade foi credenciada nesse edital ligado ao Rota 2030, né, com tecnologias para a área automotiva, especificamente na linha de tecnologias aplicadas a powertrains, né. Nós temos duas sublinhas, né, powertrains elétricos e híbridos, e combustão de alto desempenho. Na nossa equipe nós temos 16 professores e pesquisadores, 34 assistentes de pesquisa, né, alunos de pós-graduação e pós-doutorado, né, 7 funcionários técnicos administrativos, né. Estamos estruturados em torno de 3 laboratórios, né, o Laboratório de Tese de Engenharia de Potência, né, responsável pelo braço, vamos dizer assim, da eletrificação da nossa unidade, o Centro de Tecnologia da Mobilidade, voltado às tecnologias de combustão, e o Laboratório de Ensaios de Combustíveis, né, que dá suporte aos trabalhos na área de combustão eficiente, né. Esse grupo reúne uma experiência, né, eu diria assim, típica de cerca de 20 anos, né, cada um desses laboratórios, trabalhando justamente e principalmente, né, junto ao setor empresarial, né, tanto prestação de serviço, mas principalmente no desenvolvimento de novas tecnologias, né. Bom, entre os projetos recentes do grupo, né, ou seja, a unidade é muito recente ainda, a gente ainda não tem uma experiência para relatar aqui de contratação, né, mas entre os trabalhos recentes do grupo, né, que são correlatos à atividade, né, junto ao setor automotivo, né, a gente pode citar, por exemplo, né, o desenvolvimento, né, de motores e geradores para aplicação, né, em veículos, para aplicações veiculares, incluindo aí aqueles motores embutidos na roda, né, aquelas máquinas elétricas em wheel, né, que a gente vê por aí. Eletrificação de máquinas pesadas, né, ou seja, tratores, né, visando aplicações, né, na área agrícola e na área também de construção civil, né. Esses projetos envolvem não só a parte de tração, a gente quando pensa em eletrificação, pensa sempre em tração, né, mas também na eletrificação de implementos, né, desse maquinário, né. A gente tem também bastante experiência na área de armazenagem de energia em baterias, né, e recarregadores, e na integração, né, de sistemas de microredes, né. Na área veicular isso faz muito sentido naquele sistema que a gente chama de V2G, né, ou seja, veículo conectado à rede, trocando energia com a rede de energia. Na área de combustão, a gente tem o foco, né, dos trabalhos são combustão eficiente, né, temos resultados interessantes em várias tecnologias, tá certo? Aqui eu precisava de algum colega meu da mecânica, né, para explicar as siglas, né, EGR, VCR, né, injeção direta, injeção de água, né, ciclos áticos, são Miller, né, turboalimentação,
né, jet ignition, né, e vai por aí afora, né? E o nosso laboratório, né, da nossa unidade, né, nós temos um laboratório de análises químicas, né, como eu já mencionei, o laboratório de ensaio de combustíveis. Esse laboratório é um laboratório credenciado nacional e internacionalmente, né, no teste e caracterização de combustíveis e lubrificantes e também de outros elementos químicos, né, como, por exemplo, os constituintes das baterias, né? Ou seja, suportando, né, essa atividade, temos uma excelente infraestrutura laboratorial, inclui recursos de hardware in the loop, né, por exemplo, né, para desenvolvimento de sistemas de controle, né, injeção eletrônica, controle veicular, né, salas dinamométricas, incluindo um dinamômetro de rolos ativo, né, e, volto a mencionar, é um excelente laboratório também de análises químicas, né. Nossas atividades incluem desde o desenvolvimento, né, de máquinas elétricas, conversores, né, sistemas de armazenagem de energia, incluindo parte de potência, parte de processamento digital, né, simulação, modelagem de sistemas, né, tanto na área elétrica, né, da propulsão e da hibridização, quanto, né, na parte da combustão interna, né, incluindo aí, né, a otimização, né, de combustíveis também. Excelente, Brás. Finalizou? Muito Sim. obrigada pela apresentação. É uma unidade recente, mas que tem muito futuro aí com a Embrap. Agora vamos partir para o nosso painel sobre a rede de IA, com as unidades do Estado de Minas que são credenciadas na rede. Vamos começar com o Inatel, o Sandro. Tudo bem, Sandro? Podemos seguir? Boa tarde a todos, Boa tarde. tudo bem? Me escutam? Bem, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite da Embrap e do BDMG para a gente falar um pouco aqui sobre o Inatel e a rede de inteligência artificial aí da Embrap, né? O Inatel, para quem não conhece, é uma faculdade de engenharia aqui no sul de Minas Gerais. A gente está em Santa Rita do Sapucaí, uma cidade de 40 mil habitantes, mais ou menos, mas conhecida aí como o Vale da Eletrônica, porque tem mais de 150 empresas no segmento eletroeletrônico. E o Inatel tem um papel importante nesse ecossistema, porque além da faculdade, onde a gente já tem 56 anos de existência, a gente também tem uma área de serviços para prestar desenvolvimento de projetos, prestar serviços para as empresas, sendo um dos serviços de desenvolvimento aí, por exemplo, de projetos de hardware e software com as empresas, onde a gente atua já há mais de 30 anos dessa forma, e já somos unidade Embrap desde 2016, já somos, nos recredenciamos agora esse ano. Então o Inatel já tem mais de 60 projetos desenvolvidos como unidade Embrap, e desenvolvemos mais de 100 projetos aí anualmente, em parceria com empresas, onde atualmente a gente tem por volta de 450 especialistas, todos dedicados a desenvolvimento de projetos com empresas. Então, apesar da gente estar num campus acadêmico, a gente tem profissionais dedicados para atender o time do mercado aí, das empresas, a qualidade que o mercado exige. E temos essa vivência já como unidade Embrap de 5 anos, e também temos projetos aí desenvolvidos com empresas que acabaram pegando aí financiamentos também com o BDMG. Então, o Inatel tem esse costume de fazer esse tipo de participação em fomentos também, né? Como unidade Embrap, a gente está credenciado na área de comunicações digitais e radiofrequência. Então, qualquer dispositivo que envolva comunicação digital, então a gente pode falar de grande modo aí, qualquer solução, por exemplo, IoT, ou de conectividade 4G, 5G, etc. A gente tem profissionais aqui com competência e podemos desenvolver com o apoio aí da Embrap. Então, qualquer solução, qualquer dispositivo, plataforma, aplicação móvel para gerenciar remotamente dispositivos, a gente pode atuar aí como unidade Embrap.
Então, nessa linha, a gente já desenvolveu projetos aí tanto para o segmento aí de agronegócio, falado agora há pouco, para o segmento automotivo também, com Rota 2030 da Embrap, a gente também já desenvolveu. E mais recentemente a gente tem atuado aí nessa rede de inteligência artificial que a Embrap lançou esse ano, que é uma rede aí que junta várias unidades Embrap para tentar disseminar essa tecnologia no cenário nacional, né, para as empresas. A gente tem alguns projetos iniciando nesse sentido com a unidade Embrap, sendo que esses projetos estão bastante ligados aí à inteligência artificial para dispositivos, né, IoT de forma geral, para soluções IoT de diversas aplicações diferentes, como soluções para cidades inteligentes, para a saúde, para o agronegócio, para a questão de conectividade, de fazer essa inteligência artificial para os dispositivos remotos, né, de conectividade. Então, a gente tem atuado também como unidade Embrap nessa linha. Acho que o meu tempo se esgotou, infelizmente, mas fico à disposição também, junto com os demais aí as demais unidades, para qualquer questionamento. Muito obrigado. Ótimo, Sandro. Muito obrigada pelo seu depoimento. Inatel aí sempre junto com a gente. Vamos seguir falando da rede de IA com a Gisele Papa, representante do DCC UFMG. Tudo bem, Gisele? Olá, tudo bem, Júlia? Obrigada. Bom, gente, então eu estou representando a unidade Embrap do Departamento de Ciência da Computação da UFMG. A gente já tem uma tradição de IA aí que vem de muitos anos, né, mesmo antes disso ser disseminado para a sociedade em geral. Nós temos uma tradição também de inovação, né, então a gente já teve várias startups que surgiram dentro do próprio Departamento de Ciência da Computação. Um dos casos mais famosos que a gente tem, né, é a aquisição de uma empresa pela Google. A Google veio para o Brasil e se instalou em Belo Horizonte, comprando uma empresa que foi startup do DCC. Até um caso de sucesso do último ano, né, a gente tem uma startup aqui que foi comprada pelo iFood. Então, a inovação sempre esteve muito presente dentro do departamento. A gente, então, trabalha nessa área de inteligência artificial, basicamente com qualquer coisa que venha com Data Analytics, né, onde dado pode ser texto, pode ser imagem, vídeo, né, a gente tem grupos com expertise em todas essas áreas, né, e também muita coisa em aprendizado de máquina, né, modelos de deep learning, que é uma coisa que está aí, né, as redes profundas, todo mundo está atrás disso, chatbots e por aí vai, né? Então, tudo que a gente tem aí em termos de tecnologia, seja com a interface do cliente, né, ou seja lá no back-end da empresa mesmo, melhorar processos e etc., a gente tem uma atuação em todas essas linhas. Dando exemplos, né, de alguns projetos com a Embrap que a gente teve recentemente, né, vou citar 3 casos, assim, só para tentar dar uma ideia, né, então a gente teve um projeto grande com o Elo 7, né, que é aquele site de comércio eletrônico que você tem os pequenos artesãos e etc, né, então ali a gente fez uma coisa de recomendação mesmo, né, melhorar para o cliente o produto, mas também melhorar o alcance e a taxa de retorno, né, de quem clicava nos produtos dos artesãos. A gente também tem um projeto mais relacionado à parte de imagens com a Maxtrack, né, que aí o que a gente faz mais é análise de vídeo para tentar realmente fazer vigilância, tá? Então, a gente tem um projeto parecido com a Vale também, que aí é em vigilância em ambientes mais abertos. Tá? Então, isso mostra um outro exemplo, né? A recomendação é uma coisa bem web, né? A gente é muito forte nessa coisa de web, de processamento de dados massivos e etc. Um outro exemplo, né, é um projeto que a gente teve com a Mondiale, que aí é para a gente traçar perfil de consumidor mesmo,
né? Então, tentar entender quem que compra os produtos, para a gente tentar, ao invés de mandar um e-mail a cada semana para todos os consumidores, a gente ter um grupo, que é aquele grupo que recebe, e isso aumenta muito a taxa de rejeição do consumidor, porque ele sabe que ele só recebe informação como ele realmente precisa, né? Então, assim, a atuação da unidade DCC-UFMG, ela é bem abrangente, né? Em termos de IA, a gente tem grupos que trabalham com tipos de dados diferentes e tipo de análise de dados diferentes, né? A gente chega lá na parte de infraestrutura mesmo, a gente também trabalha, a gente tem um grupo forte de IoT, onde a gente tem todas essas técnicas de processamento que eu citei, a gente tenta fazer embarcado, né? Então, assim, qualquer demanda, né, que as empresas tiverem em relação a métodos e, né, novos métodos e esse processo de inovação que envolva, né, qualquer uma dessas coisas que eu mencionei, ou até, né, coisas diferentes, a gente está sempre aberto, né, sempre tendo projetos bem diferentes daqueles que a gente já teve no passado, e nós estamos à disposição aí para conversar com vocês. Muito obrigada, Júlia. Maravilha, Gisele. É bem legal quando vocês trazem esses cases, porque a gente consegue visualizar um pouco mais que são esses projetos da Embrapa. Vamos seguir aqui com o IFMG. O nosso representante é o Alexandre Pimenta. Boa tarde, tudo bem, Gisele? Alexandre? Tudo bem. Queria agradecer, né, a oportunidade de estar neste evento. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo ok? Sim, sim, pode seguir. Pode seguir. Agradecer a oportunidade do BDMG, da Embrapi, né? Então, antes de falar do polo, eu gostaria de falar um pouquinho do Instituto Federal Minas Gerais, que às vezes o pessoal confunde UFMG com IFMG, né? Eu sou o diretor do Polo de Inovação do Instituto Federal Minas Gerais. O Instituto, hoje, ele está em 18 cidades em Minas Gerais. A reitoria, ela fica em Belo Horizonte, no Buritis, né? Então, um acesso muito bom para os empresários, né? Então, a gente desenvolve projetos ao longo, dividido nessas unidades, mas nós temos salas de reunião e temos uma sala do polo em Belo Horizonte, né, para possíveis negociações. O IFMG ele tem por volta de 1.000 professores, né? Destes 1.000 professores, a gente conseguiu selecionar por volta aí de 50 a 100 professores que, né, tem um perfil de trabalho no polo, né? Então, a gente tem os mais diversos cursos: engenharia mecânica, engenharia da computação, engenharia elétrica, ciência da computação. Então, é uma série de cursos que converge com a nossa proposta, né? O nosso polo de inovação, o foco dele é mobilidade e sistemas inteligentes. Então, a gente tem desenvolvido aí muitos projetos de TI e também projetos que a gente inclui aprendizagem de máquina, deep learning, né, programação genética, redes neurais, né? Até mandar um abraço para o Rafael, da Ecologic, né? O Rafael foi o nosso segundo projeto, foi um projeto muito bem sucedido, porque neste projeto a gente conseguiu, além de entregar dentro do prazo, dentro do orçamento, houve também uma inovação muito forte para a empresa, alavancou a empresa do Rafael, isso foi muito importante, e para fechar com chave de ouro, a gente conseguiu o empréstimo do BDMG, que tivemos aí todo o apoio do BDMG, as portas abertas, né? Então, como experiência, eu queria falar para os demais polos e também para os empresários. O BDMG tem sido aí um braço muito forte no nosso trabalho. E falando do BDMG, eu também queria dar um outro depoimento aqui, é o seguinte: nós temos negociado os contratos com os empresários, nós estamos dando 3 meses após a gente fechar o projeto, definir o escopo, assinar o contrato, a gente está dando 3 meses de prazo para o empresário conseguir o empréstimo do BDMG. Se ele conseguir o empréstimo, a gente segue o projeto. Se não conseguir, então a gente não teve gasto, ficou desse jeito, ninguém perdeu nada. E essa crise tem sido de grande ajuda para os empresários aqui da região, né? Um outro ponto aqui do polo, dos vários projetos que
nós já desenvolvemos. Então, uma coisa importante é o seguinte, todos os nossos projetos foram feitos dentro do prazo e dentro do orçamento. Então, nós até agora não tivemos nenhum projeto cancelado, nenhum projeto com problema de execução. Então, isso para nós é muito importante, né? Uma outra coisa que também um destaque é a nossa agilidade. O Instituto Federal de Minas Gerais ele é uma unidade nova, então, 12 anos. Então, existe assim, uma certa rapidez na hora da gente trabalhar as questões burocráticas, né? Que em toda instituição federal, que a gente vai fechar um contrato, o pessoal fala, ó, mas é um Instituto Federal, não sei o quê. Não, aqui nós temos um projeto, uma proposta muito rápida de assinatura de contrato, né? São 2 meses, a gente tem 2 meses para definir o escopo, definir o plano de trabalho. Após, em média, 2 meses, a gente tem um contrato assinado. Então, isso é um diferencial, né, na agilidade aqui dos nossos trabalhos. Os nossos projetos estão variando o ticket médio por volta aí de R$400 mil, considerando aí que tem 1/3, né, então o empresário entra com 1/3, então nós temos, são pequenos e médios projetos. Então a gente tem trabalhado muito com startup, empresas pequenas, né, então isso tem dado muito certo para nós. Então, assim, só queria citar assim, os projetos que nós fizemos, né? Nós fizemos um projeto, o Semáforo Inteligente, com uma empresa de Três Corações, foi muito interessante esse projeto, né? Inclusive está para ser implantado aqui na cidade de Formiga, foi feito com a Semaseg. Tem um projeto da Ecologic, né, que foi um escalonador de veículos, que a gente trabalhou com otimização, aprendizagem de máquina, né? Fizemos outro trabalho muito bom com a Célula Web, foi um ponto móvel inteligente. Esse trabalho também ajudou muito uma empresa que dá suporte à Vale. Trabalhamos também com Carro Forte, da empresa Idealize. Fizemos trabalho também para a metalúrgica, para fazer otimização de processo. E, por último, foi um trabalho muito interessante também concluído com a Avante Soluções, né? A gente desenvolveu um aplicativo inteligente para o celular. Então, estou aí à disposição para maiores muito questionamentos. Obrigada. Então, eu que agradeço. Muito obrigada, Alexandre. Lembrando, a Embrap é rapidez e agilidade. A contratação, esse é o nosso lema. E são vocês que ajudam a gente a conseguir fazer isso. Vamos voltar para o painel 1, falar um pouquinho de agroindústria com o Leandro, do IF Sul de Minas. Tudo bem, Leandro? É com você. Oi, tudo bem, pessoal? Então, agradecer a todos aí do BDMG, né, pelo convite, né, e dizer que o nosso polo do agronegócio café é bastante diferente, né, porque a gente está trabalhando em cima de um agronegócio que é enorme, é gigantesco hoje no mundo inteiro, né. Nós estamos com um segmento de mercado dentro do agronegócio que trabalha desde a parte de implementos, né, para o campo, até todos os equipamentos de pós-colheita. Nós trabalhamos também com na questão da tecnologia para as indústrias de café, torrado, moído e cápsula, e também para equipamentos de cafeteria e máquinas de café expresso. Então, para que a gente olha aí o agronegócio, né, a café, acha que assim tem poucas possibilidades de trabalho, na verdade a gente está enxergando que essas possibilidades são até muito grandes. Tá? Nosso agronegócio está aqui no sul de Minas, tá? O nosso polo de inovação está na cidade de Machado, no Instituto Federal Sul de Minas, no campus Machado, que é a maior região produtora de café do mundo. Nós produzimos 1/4 da produção de café mundial. Isso facilita bastante que a nossa unidade está perto da maioria das indústrias que trabalham na questão de café. E a gente tem trabalhado com todo o segmento, né? Hoje a gente trabalha com máquinas e implementos, a gente trabalha também com equipamentos para pós-colheita, e agora estamos com uma nova linha, que é a linha de insumos. Então, no nosso polo, a gente já trabalhou com empresas de indústria de torrado e moído no desenvolvimento de 2 torradores de café. Um deles, um torrador portátil, que a gente pode ter na fazenda, ou mesmo nos laboratórios, ou mesmo em casa,
que trabalha muito bem a questão do perfil de torra, mudando, né, configurando sabores diferentes para esses cafés. Né? Ele trabalha online, em rede, em nuvem, podendo compartilhar informações entre eles. E a gente também consegue trabalhar a questão da torra muito bem. Nós temos outros desenvolvimentos de equipamentos para torradores de café. Nós também atuamos muito na linha em máquinas para pós-colheita de café. Nós temos um descascador sem água desenvolvido aqui no Instituto Federal Sul de Minas. Nós temos equipamentos, né, para fermentação de café e equipamentos para secagem de café desenvolvidos aqui também, tá? Junto com empresas do ramo. Nós estamos trabalhando também na área de drones, né, e de sensoriamento, de levantamento de informações das lavouras de café através de drones. E temos o desenvolvimento de um barco drone, que é novo, né? A gente sempre falar em drone, mas na verdade o drone que voa, esse nosso drone é um barco que faz levantamento da qualidade de água para fazer irrigação do café, e quando ele é colocado em represas residuárias, né, de água residuária para café, ele faz esse levantamento se a água tem aptidão para mandar para irrigação, ou se ela já está saturada em termos de dejetos que são colocados ali pela parte da pós-colheita da propriedade. E aí faz uma avaliação se essa água tem condição de ser usada ou não, se ela já deve ser trabalhada para filtragem e reuso, né, da água. Nós temos equipamentos de colheita, né, desenvolvidos aqui, um painel que a gente consegue adaptar em máquinas colhedoras de café, onde consegue fazer colheita seletiva, diferente do que existe no mercado hoje. Ela pode ser adaptada num equipamento bem menor, bem mais prático, tá? Bem mais leve para poder ir em áreas com maior declividade, e faz a colheita seletiva dos grãos, ou seja, a gente pode escolher qual que é a maturação do grão que eu quero colher com esse tipo de equipamento. E hoje a gente está com esse desafio também na parte de insumos, então a gente está mexendo com micro-organismos para a produção de organominerais, estamos também trabalhando com novos processos para obtenção desses organominerais, e trabalhando muito com a questão da fermentação dos cafés, que é uma etapa diferenciada da pós-colheita, que visa modificar os sabores que o café, que o fruto de café apresenta, né, para novos sabores frutados, florais, tá? Que agradam muito o consumidor final e trazem bastante agregação de valor a esses cafés. E para a gente finalizar, né, a gente também tem muita linha de projetos dentro da área de cafeterias, né, com máquinas e equipamentos para cápsula, máquinas e equipamentos para café expresso, né, que tem atuação mais direta no consumidor final, né, equipamentos para máquinas de vending, e nós temos essa amplitude de trabalho, né, que a gente espera aí, né, tá recebendo das empresas que participam junto com o BDMG, né, aqui no nosso polo, para trabalhar essa questão do agronegócio café. Bastante. Maravilha, Leandro. É um segmento que a gente gosta muito. Nossa, maravilha. Muito obrigada pela apresentação. Finalizamos, então, os painéis e as unidades Embrap com o Leandro. E agora, Gabriela, vamos seguir para as perguntas? Vamos sim. Digital? Vamos lá. Né? Tem algumas perguntas aqui, né, pessoal, no chat. Eu vou respondendo. Algumas eu respondi aqui no chat, tá? Mas eu vou tentar responder rapidinho todas aqui. Qual é o edital para o financiamento de 3.800.000? Na verdade, a gente não tem edital para financiamentos acima de 1 milhão. Tá? Caso a empresa tenha faturamento acima de 16 milhões, ela pode acessar valores maiores de projeto, tá? Isso também já é a mesma dúvida que teve mais depois, quando acessamos o site do BDMG, no item inovação,
o produto NovaCred menciona que o financiamento é de 150 mil a 10 milhões, mas quando abrimos o edital, o valor do crédito é até 1 milhão. Isso foi uma segmentação que o BDMG fez, tá? A gente fez baseado nos projetos anteriores, nosso ticket médio é de 1 milhão, tá? A gente tem uma experiência de que acima desse valor, normalmente as empresas não conseguem financiar por questões de garantia, por várias questões aí de crédito mesmo, tá? Então, a gente segmentou e fez um ticket de 1 milhão para que a gente consiga também atender mais empresas, né? Então, o edital ele tem uma limitação de 20 milhões, e sendo que o ticket máximo para empresas com faturamento até 16 milhões, hoje é de 1 milhão, tá? Esse é um critério do BDMG. Empresas acima de 16 milhões conseguem acessar valores maiores, tá? Mas aí é fora do edital. Tem outra pergunta aqui. Sobre itens financiáveis, o que se refere a P&D? Essa mão de obra pode ser PJ? Como é o caso de várias empresas de tecnologia, onde atuam PJs com dedicação exclusiva. E que diferencia P&D, e o que diferencia P&D de serviço de terceiros? Bom, essa é uma pergunta meio complexa, né? A gente já teve alguns questionamentos para a FINEP a esse respeito. A gente entende que na área de tecnologia, muita gente não contrata as pessoas e tem a pessoa como um P&D de dedicação exclusiva, mas a FINEP entende que isso é uma forma de não pagar imposto, né? Não ter a pessoa contratada, não dar uma garantia de emprego. Então, assim, a gente tem que ter uma equipe mínima dentro da empresa, até porque um dos objetivos do financiamento à inovação é que o conhecimento fique na empresa. Então, se aquela pessoa não tem um vínculo empregatício com a empresa, ainda que ela trabalhe de dedicação exclusiva, é como se o conhecimento não fosse ficar ali, tá? Então, sim, tem que ter P&D, equipe própria, equipe registrada dentro da própria empresa, com carteira assinada. Pode ter PJ também? Pode ser uma equipe mesclada? Pode, mas sem P&D, muito difícil de enquadrar, tá? Até hoje, eu não vi nenhum caso. Pode ser que aconteça no futuro? Pode, mas até hoje não vi acontecer, tá? Qual que é a diferença de P&D e serviço de terceiro? É isso, né? O serviço terceiro normalmente seria o quê? Uma consultoria, um serviço, uma prestação de serviço para o projeto. Nada relacionado ao core, ao coração do projeto, ao desenvolvimento ali mesmo do produto ou do serviço. Então, esse desenvolvimento, ele tem que ser feito por equipe própria, tá? A gente, pelo menos, pede assim. Essa que eu já respondi. Pode especificar melhor sobre as garantias do InovaCred, 80% FGI e 20% política de crédito, o que pode entrar como garantia nesses 20%? Tá. 80% FGI, né, eu já falei um pouquinho, é um fundo garantidor que a gente consegue, né, colocar nos projetos de inovação. Isso ajuda muitas empresas, né, que não tem como garantir o valor total, então elas acabam garantindo só 20% do valor. Nesses 20%, a gente pede, normalmente, garantias reais. Então, a gente pede ou uma fiança bancária, ou uma aplicação em CDB, né? Pode ser em outro banco ou com BDMG, ou um imóvel que não seja bem de família, tá? Então, preferencialmente, os dois primeiros que eu mencionei, mas a gente também aceita imóvel. Outros tipos de garantia, podemos estudar, mas é um pouco difícil de passar lá no crédito depois, tá? Próxima. Dentro do item financiável, informatização, no que se refere a software, está incluso contratação de serviços nuvem, banco de dados, aplicações, segurança? Olha, eu não quero dar nenhuma resposta, assim, categórica, porque tudo depende do caso, mas normalmente não, tá? Por quê? Porque serviço de nuvem, né, banco de dados, essas coisas, normalmente são serviços que a empresa já precisa, né, ela já vai ter que fazer. Então, esse tipo de serviço, que ele pode estar ligado ao projeto, mas é um serviço que a empresa vai continuar pagando depois, é uma despesa que a empresa já tem, um pré-operacional, não entra no projeto. Mas, em alguns casos, se for ali essencial para o projeto, a gente pode conversar. Então, nada é fechado, mas, assim, a primeira resposta seria não, a gente teria que avaliar o caso a caso, tá?
Porque quando acessa o site, então essa eu já respondi. Então, é que o valor, né, de 1 milhão, que é o ticket que a gente determinou no edital. Bom, acho que eu respondi todas, talvez um pouco rápido. Se tiver mais alguma dúvida, vocês podem mandar para a gente no e-mail, mas a gente quer cumprir o tempo, aí, ó, falta 1 minuto para terminar, né, Júlia? Então, deu tudo certo. Graças a Deus, agradeço a todo mundo aí, né, pessoal dos polos, né, que falaram também, ao Rafael, que fez, né, o projeto conosco também, é um prazer a gente ver, é muito gratificante para a gente também ver que a empresa, né, cresceu e muitas empresas voltam, a gente tem alguns cases de sucesso, né, de projetos de inovação de empresas que pegaram financiamento, cresceram, deram certo, voltaram, pegaram outro financiamento. Então, assim, é para isso que a gente está aqui. A gente quer ver vocês crescerem, né? Então, assim, a gente vai todo mundo junto. Então, obrigada, pessoal. Obrigada, Júlia. Obrigada, BDMG, pela parceria e as unidades Embrapa que toparam essa construção desse evento. Muito obrigada, galera. Obrigada, gente.